E o Santos saiu vencedor do Sansão disputado na noite de ontem no Morumbi. 1-0 gol de Morelos. Poderíamos simplesmente e pura e somente falar da organização do Santos, dos desfalques são paulinos, a superação do Santos, depois de um 2023 conturbadíssimo, trágico, na história do Santos. O Santos está tentando se reconstruir e o São Paulo, que veio de Copa do Brasil do ano passado, deu-lhe o direito de disputar a Supercopa do Brasil, conseguiu o título em cima do Palmeiras nos pênaltis, mas nos 90 minutos de forma justa conseguiu segurar o Palmeiras e ser campeão nos pênaltis por méritos, Tem méritos do Palmeiras, mas méritos do São Paulo, mas também não é somente isso que se faz uma partida de futebol. Também fazemos os poréns, os pormenores, os bastidores, quem reclama mais ou menos antes da partida, para quê? Para tentar colher um benefício durante os 90 minutos. E esse foi Santos 1, São Paulo 0 no Morumbi. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? A participação mais uma vez efetiva, certa, correta, roubar o meu time, prejudicar o meu time. A dona Edna Alves, do qual eu já fiz até vídeos aqui nesse canal, no nosso canal. Eu lembro que foi um Palmeiras 0, São Paulo 0, acho que foi no Morumbi, que teve um pênalti claríssimo para o Palmeiras e terminou 0-0. Eu fiz até o título do vídeo, obviamente com censuras, Ei, Edna, vai tomar suco de caju, vai plantar caju. Mas, porque foi meu desabafo, porque eu vi que ela teve um erro grosseiro que culminou na interferência do resultado. Mas isso é óbvio que todo torcedor que vai sentir prejudicado, como o São Paulino está se sentindo nesse momento, achando que ela teve participação veemente, como eu já me senti prejudicado por Edna Alves, eu sou da seguinte opinião: todo torcedor que achar que está, com algum tipo de argumento válido, achar que está sendo prejudicado de alguma forma, chega lá, aconteceu isso. Ela, a Edna, é uma juíza muito fraca, ela não se impõe, ou se impõe e deixa se perder dentro de um personagem, acaba prejudicando o espetáculo em si. Tá certo que os jogadores também não facilitam, não colaboram muito também, Gostam de pilhar em cima dela. Vide Luciano, aí tem jogadores do Santos também, um Gil que gosta de crescer também, com toda a sua experiência. Eu me lembro quando eu fiz esse vídeo que eu citei que tem no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, que eu citei, xingando, entre aspas, veladamente a Edna, mas mostrando o meu descontentamento na interferência. Naquela época eu lembro que por amigos do serviço, parentes, ou da audiência também do que assiste esse vídeo, falando, o Ronaldo é chorão, tá reclamando, palmeirense só sabe chorar. E eu salientei, a mesma forma que eu tô usando agora. Todo mundo que acha que foi ou está sendo prejudicado, tem que botar a boca no trombone, a boca no microfone e dizer, fui prejudicado, obviamente com um argumento, mostrando o porquê que foi, porquê que não foi, mas mostrar. E eu lembro que quando foi comigo, eu fui bastante achincalhado. Palmeirense é muito chorão. Pois bem, essa vez, o Santista, o time do Santos, os dirigentes do Santos, fizeram até dossiê. Melhor não, essa Edna Alves aí pode prejudicar o Santos, não sei o que. A Edna já deu aquela balançada. Agora é a vez de reclamar de quem? Dos São Paulinos. Achar que a mão que teve do jogador Eric do São Paulo não teve a interferência, mas está na regra, mão de quem faz o gol, não de quem dá assistência, tem que anular o lance, com intenção ou não. O pênalti acho no Otero, se não me engano, convertido pelo Morelos, falou que não foi pênalti porque não toca na bola, mas os São Paulinos dizem que não tocou nem no jogador do Santos. Eu acho que por consequência acaba tocando, Não foi a atitude efetiva, mas a consequência para mim foi um total despreparo do lateral esquerdo, o Wellington, porque jamais quando você está na corrida atrás do atacante adversário, você não pode dar um carrinho por trás, que se ele atrasa a passada, como também ele fez, ele não é besta, o que acontece?
é tido o pênalti. Por mais que ele visasse a bola, como ele visou a bola, mas não tocou na bola. A partir do momento que te chama no VAR, você dá o carrinho por trás, não toca. Eu acho que a Edna fez isso. Ficou vendo o rolar da bola, o giro da bola, que é em contraste, cor vermelha e cor branca. Se mudasse o giro, quer dizer que ela foi tocada. Não, o rolar da bola continuou o mesmo. Então ela pensou, não tocou na bola. Não tocando na bola, tocou no jogador, o São Paulino, no Santista. Eu acho que foi a leitura dela. Mas a consequência do lance teve mais imprudência do Wellington, mas culminou sim. Eu acho que ela não errou. Eu acho que ela enrolou demais para tomar uma posição. Né? Se for pegar todos os lances capitais, a Edna em si, ela não errou, mas em nenhum lance ela foi convicta. Muito lance ela tinha a visão plena e... será que eu marco? Será que eu não marco? Não sei o que. Isso os jogadores já crescem literalmente em cima dela, né? Com dedos em ristes. Não sei. Aí vem aqueles... o próximo jogo do São Paulo que tiver com a arbitragem da dona Edna Alves, vai rolar a mesma coisa que o Santos fez, que o Palmeiras, que no caso eu também reclamei também, estão roubando o meu Palmeiras, né? Sempre, todo mundo que perde é prejudicado pelo árbitro vai falar, o Klaus não presta, o Daronco não presta, Edna Alves não presta, não, todo mundo, não sou somente eu, autor dessas frases, mas todos que vivem e consomem o futebol. Então isso acaba um pouco manchando o jogo. A gente podia falar só da competência do Santos, das falhas e desfalques e contusões do elenco São Paulino, mas teve a participação sim. Efetiva, não efetiva, veemente, um pouco temerária, sem efetividade, sem certeza, né? Então, acho que a falta de certeza que abre brechas, abre menções, espaços para poder ter dúvidas quiçá da idoneidade do corpo de arbitragem. Mas vamos focar também, como o tempo não é tão largo assim, né? Para tentar fazer o vídeo mais compacto possível, tentar falar do São Paulo, né? Tentar falar do São Paulo de que eu vi esses desfalques por vias, a maioria de vias de contusão, mostra o São Paulo, deixa escancarado, isso não é de hoje, a carência do elenco do São Paulo. O São Paulo, eu já até avisando, calma São Paulino. Como você pode dizer que o elenco do São Paulo é carente, Ronaldo? Se o São Paulo foi campeão em cima do Palmeiras, não sei o que. Uma coisa não tem a ver com a outra. Quando eu falo da carência do elenco do São Paulo, o que é? Isso já conversei até com São Paulinos, até do seio familiar, até com amigos, né? Em resenhas de futebol, eu sempre procuro deixar claro o seguinte: São Paulo tem um time titular com todas as peças estando à disposição, um time ok, um time competitivo, né? Uma coisa que tem que fazer com falar do São Paulo é o senso de competitividade. É um time competitivo. Com a chegada de Thiago Carpini, o time se tornou melhor, deu um passo à frente, né? Mas eu acho que podemos dizer isso, né? Podemos dizer isso. Podemos dizer que o São Paulo é um time minimamente competitivo, tanto que competiu de igual para igual com o Palmeiras e conseguiu, na cobrança de pênalti, ser campeão da Supercopa do Brasil. O time, quando era do Dorival, ainda conseguiu ganhar na sequência de Corinthians, eliminando o Palmeiras e ganhando de forma categórica e merecedora, total merecimento de um Flamengo na final. Totalmente inteligente, com competência. Mas o São Paulo demonstra carências. Porque quando você tira uma peça vital, você pega um Lucas Moura que é de presença vital quando ele está bem, você tira ele da equipe, o time treme um pouco. Você quando tira um Luciano de companheiro de ataque do Caleri e coloca ele para poder flutuar nas costas do Caleri, ou pior, fazer ele ir para o meio de campo, você mata o Luciano e você mata o Caleri, porque o Caleri fica sozinho, ele olha pro lado, não tem com quem tabelar, com quem alguém dá um passe próximo para ele, e você não prejudica só um setor, você prejudica todo o componente ofensivo, até o balanço defensivo da equipe do São Paulo. Então é nesse ponto que eu falo a carência do São Paulo.
Tem um pouco também das convicções do técnico, né? Do Thiago Carpini, ele tá chegando agora. Muitas coisas que ele tem um elenco, mas é tal que uma coisa que eu sempre dou aquelas cutucadinhas, no caso, eu, palmeirense, dou aquelas cutucadinhas no Abel, falando assim: Abel, deixa de ser teimoso, essas convicções, para de abraçar demais tal jogador, pense no time. Todo técnico tem um pouco disso também, né? E a gente viu até na escalação do São Paulo as predileções de Thiago Carpini. Eu citei uns jogadores que pra mim estão aquém, ao meu ver, né? Vamos deixar sempre que isso aqui é a visão do Ronaldo do que eu achei da partida São Paulo 0, Santos 1. Eu coloquei alguns jogadores que eu achei que estão aquém, no sentido de que Bobadilla, que foi improvisado na lateral direita ontem, né? Porque no aquecimento o bom lateral direito Moreira sentiu. Moreira que já estava cobrindo o desfalque do Rafinha, que meio que está em recondicionamento físico para poder voltar, né? Em plena forma para poder pegar essa última temporada que ele já salientou que será a última, né? Ele termina essa temporada e se aposenta, segundo ele já disse, final do ano passado, começo desse ano, que ele não continua mais, aposenta no time de coração. Ele é São Paulino e vai aposentar no São Paulo. Eu acredito que ele ainda vai fazer uma temporada no Curitiba, tal qual o Alex fez também, só acho. Mas Bobadilla, para mim, eu acho um jogador comum. Eu não vejo, sabe aquele molho, aquela coisa do... Ele entrou e deu liga, ele entrou e fez diferença. Não, tá certo, eu vou até culpar menos, uma meia culpa, porque Bobadilla, ele é volante, segundo volante, né? Faz mais capacidades defensivas, e ele foi deslocado para cobrir, quebra um galho aí pra mim. O São Paulo tava em aquecimento, tava no vestiário, todo mundo lá, aquela corrente lá, vamos ganhar do Santos. Moreira sentiu. Ô pai, o Carpini, o que eu faço agora? Ô Bobadilla, cobre a minha aí, faz a lateral direita, porque tem um buraco aqui. Tá me faltando, já não tem o Rafinha, já não tem o Moreira, vai lá, não, beleza, eu faço. Nem fez, pra mim foi água com açúcar, foi um pouco um arroz sem sal, assim, meio sem graça. Por quê? O que eu espero alguém que entra no time do São Paulo, que chega lá e seja protagonista, né? Porque estamos falando de um time protagonista, que está chegando ao hall agora, o São Paulo, voltando ao hall dos times protagonistas, times que ganham título. Aí você vê um Bobadilla, assim... Tipo, não é aquela coisa, eu não sei se eu critico, não sei se eu elogio, isso eu falando na cabeça do São Paulino. Um jogador, tá lá, pegar a camisa, veste aí, cobre a lateral direita, tem um buraco, não tem quem, não tem tu, vai tu mesmo, né? Outro jogador que eu acho que deixa muito a desejar também, mas não é só por um cara comum, já pelo lado ruim da coisa, o Wellington. Quanto mais eu vejo o Wellington atuar pelo São Paulo, mais eu dou razão a uma coisa que eu achava, fora da casinha assim. Tanto que o São Paulino chorou, porque esse traidor, o Caio Paulista, saiu do tricolor e foi pro Palmeiras, pulou o muro, traiu a gente. Eu falei, calma, é só o Caio Paulista. Mas tudo na vida, elogios e críticas, é comparativo. Se o São Paulino criticou o Caio Paulista por ir pro Palmeiras, é porque o Caio Paulista é como se fosse um Roberto Carlos, um Maldini, se fosse ver, um Newton Santos comparado ao Wellington. Então, dou razão ao São Paulo a reclamar, assim, porque o Wellington todo treinador que for contra o São Paulo, assim, rival do São Paulo, um jogo fulano de tal e contra São Paulo, vai em cima do Wellington. Muita coisa que nem o Abel mesmo na Supercopa do Brasil não viu esse mapa da mina. Vai pra cima dele, caramba. Ai, não sei o que. Minha postura defensiva, eu vou atrair o São Paulo pra cima de mim. Se você tá vendo aquele convite a você, a dar bom pra você, você fica se preservando. Não! Eu tô vendo um corredor, eu entro de cabeça nesse corredor, porque eu sei que ali eu vou maltratar o São Paulo. Muitos técnicos, tal qual o técnico do meu time, né, não souberam, né, infiltrar, porque sabe que ali ele vai dar motivo, tal qual ele fez também o Wellington, um pênalti bizonho, que eu achei que foi justo, porque, que eu citei, quando eu falando da Edna, porque ele dá o carrinho, você tá vindo atrás do jogador adversário, você já perdeu na corrida, nunca se deve dar carrinho dentro da área, não é crime, não pode, tem que obviamente não tá na regra, mas é na regra informal dos jogadores, porque se você der carrinho por trás, a chance de pênalti é altíssima,
A não ser que você seja um cara que dê o carrinho por trás, limpo, na bola. A partir do momento que você dá o carrinho, não toca na bola. Não toca na bola e por consequência toca no adversário, mesmo que não seja no ato, mas na consequência, a chance do árbitro, ainda sendo uma árbitra fraca, tipo, sem imposição como a dona Edna Alves, acaba dando nisso. Então o Wellington deu motivo para a fraca a dona Edna Alves pedir ajuda pro VAR, e o VAR, não, foi pênalti mesmo. Então, o próprio Wellington, eu acho que o São Paulo deveria mais cobrar e achincalhar o Wellington, fraco lateral esquerdo, né, que por isso endesou-se, né, criou como fosse uma figura divina, o Caio Paulista, que no Palmeiras eu tô achando ele normalíssimo. Eu falando de Caio Paulista é a mesma coisa que o São Paulino, eu acredito que vai falar do Bobadilha. Eu não consigo elogiar, não consigo criticar. Eu ainda não tenho uma opinião formada de Caio Paulista no Palmeiras. Não tenho, né? Tô tendenciando a querer falar mal, mas surpreendentemente, eu tô sendo muito paciente nesse 2024. Calma, próximo jogo eu falo. Ou quem sabe no próximo. Outro jogador que eu acho fraco, Juan, no ataque. Hoje o São Paulo hoje jogou com 4-4-2, né, aquelas linhas bem mais formadas, e o companheiro de ataque do Caleri não foi o Luciano. O Luciano foi atrasado, foi recuado para fazer um meio-campo com o Galopo. E Juan ficou espetado, enfiado com o Caleri. O Caleri, ele dá muito bem na dupla, nas trocações com o Luciano, mas com o Juan, eu acho ele muito fraco, né? Se botar num pedestal, numa situação que no meu ataque eu tenho disponível Luciano, Galopo, Juan e Caleri. O Juan é o pior de todos. Por mais que eu não ache essa ponta firme toda no Luciano, que eu acho que ele oscila, principalmente na parte emocional, mas o Juan é pior que todos. É pior você ter um cara... É mais favorável você ter um cara despirocado das ideias, mas que jogue alguma qualidade técnica, do que ser um cara que seja meu lelé da cuca, mas também que não jogue nada. Eu prezo pelo mínimo entender da bola. E o Juan eu acho ele muito fraco. Outro jogador do São Paulo também que me deixa... para fechar esse catado de jogadores que oscilam, é o próprio do Luciano, que há um bom tempo está jogando por nome. Ah, mas ele faz gol decisivo, ele é participativo. Sim, mas o tal do jogar por nome, isso também joga só um pouquinho, no colo do Thiago Carpini. Que ele tinha que olhar menos para jogador de confiança e mais para o elenco. Coincidência ou não, isso é uma das minhas queixas quando eu falo mal, quando eu critico o Abel Ferreira, é sobre isso. Por que você gosta tanto de fulano de tal? Você muda até o esquema do time, porque fulano é o meu jogador de confiança, ele tem que estar. Se você vê que esse jogador de confiança está prejudicando o coletivo, nesse sentido, eu vejo que a presença de Luciano prejudica um pouco o São Paulo. Mas Thiago Carpini tem uma desculpa, e é totalmente válida. O número de desfalques, a carência por peças à altura de reposição faz com o Luciano, ou seja segundo atacante, ou seja meia, o Luciano tem que estar em campo. Por mais que ele seja meio lelé da cuca, que ele seja meio despirocado das ideias, ele tem que estar porque, com certeza, o cara que for entrar no lugar dele não vai dar tanto. Será que um Eric vai dar tanto conta do recado como o Luciano dá? Né? Então, isso é quase como um elogio e uma crítica ao mesmo tempo pro Luciano, né? Então, nesse ponto, é uma crítica pro Luciano / também pro Carpini. Que não vamos focar menos o cara por nome. Eu gosto de um Diego Costa na zaga do São Paulo. Eu sou muito mais Alan Franco, que ele casando com Arboleda, o São Paulo rende mais. Então, eu acho, defensivamente é mais sólido. Diego Costa, eu tenho minhas preferências pro Diego Costa também, no sentido que, dependendo do adversário, ele é muito mais técnico, ele é o toquinho do toquinho curto, se apresenta mais, né? Mas eu acho uma zaga séria, com a postura correta, é o casal, é a parceria entre Arboleda e Alan Franco. E nesse caso é o tal do jogar por nome. Não quero mexer no Diego Costa, quando eu cheguei ele já estava aqui. Isso aí é isso que eu falo, é um puxãozinho de orelha em Thiago Carpini também. Luciano, Diego Costa.
O Wellington nem se fala. Se o Wellington já tá cobrindo a lacuna que era de Caio Paulista, quem será o reserva do Wellington? Qualquer um improvisado, né? Pode ser, acha até o Nicão, né? Nicão, eu conheço São Paulinos que não gostam de Nicão, né? Então, e dou toda a razão também. Ponto pra também falar do São Paulo também. Segunda derrota seguida. Perdeu pra Ponte, perdeu pro Santos. Seguida, né? E dá pra assim ligar o sinal de alerta pra quê? Mais do que a atuação, são os desfalques. Os desfalques que levam o São Paulo a essas más atuações. O São Paulo tinha um nível mais seguro, mas contra a Ponte e contra o Santos, somado aos desfalques, né? Também, né? A carência que eu estava citando no elenco, então o rendimento cai. Fiz até uma listinha aqui falando dos desfalques, pelo menos os mais importantes. Moreira, o Wellington Rato, que tava dando um suporte legal, né? Pra mim, o Wellington Rato é um dos jogadores invisíveis, tal qual um Zé Rafael do Palmeiras, que deixa o time equilibrado. Ele não aparece muito, mas a presença dele é vital. No São Paulo, o Wellington Rato, ele é o jogador invisível. Ele não aparece pra torcida, mas ele tá ali. Ele é o motorzinho do lado direito do ataque. Ele recompõe, ele ataca, ele chuta, ele deixa os golzinhos dele também, né? Até em jogos importantes, tal qual ele fez aquele gol contra o Corinthians também. Então, a presença dele é importante e a ausência dele é sentida. Lucas Moura, né? Se bem que ele não veio, ele me frustrou um pouco. Eu achei que o Lucas Moura seria bem mais do que ele está sendo. Tanto que o Lucas Moura, o São Paulino há de convir que o grande jogo dele foi o jogo da volta, quando eliminou o Corinthians no Morumbi. Ele só fez chover, ou só não fez chover, pode ser, mas ele jogou demais. Acabou com o Corinthians, destroçou o Corinthians. Aquele foi o ápice dele. Depois foram jogos meio cumpridores de tabela e contusões também, e afastamentos. Já está um bom tempo que ele não volta. E o São Paulo e o São Paulino está sedento pela sua volta, porque vai melhorar o time titular. Sim. Aí isso, alguns desfalques ainda mais. Tem Rafinha, tem Nestor. Nestor, que era o que mais próximo chegava de ser um legítimo camisa 10, que hoje o São Paulo não tem. São Paulo hoje não tem esse legítimo 10. Você pode colocar um Galopo flutuando nas costas de Caleri e de Luciano, mas o Galopo é muito mais ponta. Não é um jogador assim mais cerebral. Tal qual deveria ser quem? O São Paulo, e o pior que o São Paulo tem no elenco. Quem é? Ou tem no elenco ou não tem mais no elenco? Rames Rodrigues. Tinha que ser ele. Mas só que eu já vi até explicações de São Paulinos na internet, até na conversa entre amigos e parentes, falando que tanto o Dorival como o Carpini, eles têm um time muito ágil, muito rápido, muito agitado nas mãos. E Rames Rodrigues é um cara muito cerebral, do toque lento, o cara que para a bola, levanta a cabeça, aponta e toca. Hoje muitas vezes esse 10 cerebral, pelo menos na forma que o São Paulo joga, tão ávido, tão ativa, tão intensa, Rames Rodrigues não é interessante. Até por isso, acho que por isso que ele não pegou um ritmo. E até ele já deu declarações, já deu a entender que ele não vai mais jogar pelo São Paulo. A diretoria do São Paulo parece que também já abriu mão de Rames Rodrigues. Então o São Paulo é tudo isso aí para pontuar. O time do São Paulo caiu de rendimento baseado nos seus desfalques, né, na carência de peças de reposição, né? São Paulo em clássico nesse Campeonato Paulista. Dois jogos, 2 clássicos, uma vitória e uma derrota. Ganhou do Corinthians em Itaquera, um jogo épico pro São Paulino, porque acabou aquele maldito e interminável tabu, que desde 2014, quando inaugurou a Neoquímica Arena, o Itaquerão, o São Paulo no máximo empatava, era derrota, 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 ficava feliz quando empatava. Não, conseguiu vencer. E agora esse último clássico, agora o São Paulo perde pro Santos jogando em casa no Morumbi. É até meio estranho. Conseguiu ganhar de um Corinthians em Itaquera. E perde pro Santos, que hoje é Série B, em pleno Morumbi, né? Com atuações bem distintas. Então o São Paulo tem que se melhorar muito. Mas o cobrar de melhorar tem que ser o quê? Carpini tentar melhorar as suas convicções, né? Deixar ser um pouquinho cabeça dura. Tá certo, eu vou pegar leve na cobrança, porque o trabalho está começando, né? É o tal do deixa o homem trabalhar. Vamos deixar.
por enquanto. E também acho que parte das críticas que eu faço também por Thiago Carpini é o quê? Também baseado na falta de material humano também. Mas se quando ele saiu de um Água Santa, quando ele saiu de um Juventude, ele sabia que agora eu tô no São Paulo. E qualquer erro mínimo que seja, errozinhos assim, ou equívocos, ele vai ser cobrado. Porque estar em um São Paulo, estar num Santos, num Palmeiras, num Corinthians, num Flamengo, é ser cobrado. Se você não quer cobrança, volte para a Água Santa. Volte para um Juventude. Então, estar em um São Paulo é sinônimo de ser cobrado. Tem que ser cobrado, até para você se manter na prateleira do alto, né? Do mais alto nível, ou o mínimo exigido. Então, esse foi o São Paulo. São Paulo, merecidamente, pode ser dentro das situações, merecidamente derrotado pelo Santos. E falando do Santos também, né? Se houve-se um derrotado, um perdedor, houve-se um vencedor. Sim, e dentro da situação que tudo é grau comparativo, né? O São Paulo fez isso, eu critiquei por causa de não tentar o jogador, o técnico optou por A e não optou por B, não sei o que, o jogador tal não rendeu o que a gente esperava, mas Fábio Carille vem fazendo um trabalho legal com o Santos, sim, né? Carille que veio daquele jeito meio conturbado, né? O Santos contratou ele aqui, mas não pagou a multa lá. Aí ele, pô, o que eu tô fazendo aqui? Volto pro Japão, tá? Não vamos pagar depois. Não, o japonês não, tem que pagar agora. Papai, acabou. Acabou que resolveu a situação. Tanto que o Carille entrou, foi registrado no BID e começou a trabalhar. O Santos hoje, pode-se dizer que o Santos hoje é melhor do time que caiu, né? Eu acho que esse time atual, o técnico atual, a situação atual do Santos, o Santos não cairia no Brasileiro. O Santos, até de certa forma, surpreendentemente, está classificado, né? Por enquanto, Palmeiras não está classificado. Corinthians também não. É o que está mais longe de se classificar é o Corinthians. O São Paulo, por mais que esteja bem no campeonato, também não está classificado. O Santos, na Série B, está classificado no Paulista. É pouco, é muito. Para o Santos é muito. Vide a situação que se encontra o Santos Futebol Clube no exato momento que esse vídeo é gravado. Então, hoje, uma coisa que eu posso falar, o Santos hoje é um time organizado. Eu gostei de ver algumas peças, até algumas criticadas por próprio Santista, mas algo me agrada. Por mais que eu já vi mais críticas do que elogio, mas eu gosto do William Bigode. O que ele tá fazendo, aquele cara formiguinha, ele é um falso 9, não é o centroavantão, né? Mas ele tá ali, ele morde, ele incomoda, ele chama Guilherme, Pedrinho, Otero, vem, gente, eu tô aqui sozinho, vem cá, me ajuda, vamos tentar fazer um abafo, nós três, nós quatro juntos, isso, aí você tem um meio campo, e eu gosto muito dessa dupla de volante do Santos, João Schmidt e Diego Pituca, nossa, os dois não são brucutus. Você vê, João Schmidt tá jogando na função de 5, com a camisa 5, mas também na função de 5. E ele sai armando, ele desarma e já arma o time. Cabeça erguida, toque. Ele é um jogador duro, viril, mas é técnico também. E combina muito com o Diego Pituca, que sempre vem socorrê-lo. Os dois recuam juntos e sobem juntos. E municia muito bem. Então isso é ponto também para os jogadores, né, que tem a sua capacidade técnica, mas para Fábio Carille, que pegou a forma certa, né? E jogadores pontuais que tá fazendo a ideia dele florescer. Pega a escalação do Santos, João Paulo no gol. Eu gostei muito da zaga do Santos, né? Aderlan foi um bom, já não é mais achado, porque ele já era uma realidade no Red Bull Bragantino. Está atuando muito bem, ao meu ver, é claro, sempre tô falando aqui a minha opinião, Aderlan muito bem no Santos. E quem tá do lado do Aderlan, no zaga do Santos? Gil, totalmente achincalhado e com razão no Corinthians, tá jogando muito bem, né? Por quê? O Gil, ele não tá com gracinha. Bola vem pra cima, cabeçada. Por baixo, carrinho seco. A bola ficou pererecando no pé dele, chutão pra frente. Zagueiro. Sem frescura, sem toquinho. Por quê? A fase do Santos não tá pra brincadeira, não tá pra toquinho. Então ele tá sendo sério. Então, eu acho que até o Gil sabe que até pela sua limitação física e limitação até etária, né? Até por causa da idade, o Gil sabe que ele é pouco espaço e pouco tempo e pouca oportunidade para poder inventar. É o simples. Coisa que ele não estava fazendo no Corinthians, né?
Então, será que essa zaga do Santos é melhor que a do Corinthians? Porque no lado dele tem o Joaquim. Esse sim, um zagueiro que eu gosto muito. É o tal do... Se quiser, quem você gostaria de pegar desse time do Santos? O Joaquim seria um deles. Eu fico imaginando, vislumbrando Joaquim ao lado... Isso é só devaneio, sonho meu, né? Joaquim ao lado de um Gustavo Gomes. Já pensou na zaga do Palmeiras? Que zaga, hein? Seria muito bom. E tem um Rainer na lateral esquerda também, que fez... teve as suas subidas, né? Também, enquanto o Bobadilla permitiu, ele subiu, né? Pela lateral esquerda, direita da defesa São Paulina, né? Então, outro trunfo também para falar de Fábio Carille. Ele ontem deu certo. Ele deu total liberdade para criação para Otero. Recuou, tirou ele da ponta. Ele colocou Pedrinho e Guilherme nas pontas do ataque santista, né? Não jogou recuado, né? E Otero deu a camisa pro Santos, vai lá e joga total liberdade. Ele tava numa ponta, tava na outra, tava ajudando o William a dar combate na zaga São Paulina, recuava, fazia a função de 10. Então, devido às proporções, né, sem querer comparações, mas o Otero ontem foi um jogador completo, pode-se dizer, porque atua em várias funções e com destreza, com maestria. Ele foi o jogador que sofreu o pênalti do Wellington, né? Então, por quê? Porque ele ousou, mesmo sendo função recuada, ele ousou entrar dentro da área, né? Então, um Otero que tem habilidade e tendo liberdade para poder criar e poder também ele ser o arco e ser a flecha, então ele criava e também era o criador também. Então o Santos teve todo o merecimento. Então nisso tem que aplaudir, sim, Fábio Carille, conhecidíssimo pelo título brasileiro do Corinthians em 2017. Retranqueiro, futebol feio, 1-0, 1-0, 1-0, Corinthians campeão. Mas foi campeão, né? E o Santos precisa disso. O Santos precisa nem de um time campeão. O Santos precisa, minimamente no Brasileirão da segunda divisão, né? Um time quarto colocado, porque o quarto colocado já sobe. O Santos tem que botar na cabeça, tenho que ser campeão. Se não der certo, o Santos fica em segundo, em terceiro, quem sai em quarto, já tá bom. Que o Santos, pelo tamanho do Santos, a história do Santos tem que voltar. Aquela coisa. Time grande cai, lógico que cai, time grande cai sim, né? Tem muitos torcedores que falam, não, time grande não cai sim. Tanto que cai que tem que voltar na bola já no outro ano, né? Caiu, 2023, 2024 já tem que voltar. Quiçá sendo campeão, mesmo que não tenha a obrigação de ser campeão, a obrigação é subir. Mas como a diferença é tanta da capacidade de um time, como o Santos, como qualquer outro dos 19 da Série B, o Santos, acredito, com esse futebol sobe. Minimamente em quarto na segunda divisão fica. Com esse futebol fica. Então, se forçar um pouquinho mais, encorpar um pouquinho mais da liga, que eu acho que Carille pode fazer isso, né? Não falo nem em títulos, mas eu falo da liga com esse time de futebol. O Santos pode voltar, sim, e tem todas as condições de poder voltar para a primeira divisão, que é o lugar do Santos, sim. Só para fechar, como a gente começou falando da Edna, vamos fechar o vídeo falando da Edna, né? Já falamos de São Paulo, falamos dos motivos que o São Paulo perdeu, os motivos que o Santos ganhou e se classificou, é o primeiro time classificado com todo o merecimento para o Santos Futebol Clube. Fala um pouquinho mais da Edna, né? Que ela se perde com ela mesma, né? Por mais que tudo que ela fez, com ajuda ou não da arbitragem, ela se perde porque ela é uma árbitra que é muito cobrada. E também ela se perde até no próprio personagem. Ela é sempre cara fechada, não sei o que, ela só aponta, ela sai isso. Dedinho pra cá, isso, sai de perto, não sei, zero sorrisos. Isso eu gostava muito dela no início, que ela não dava gracinha pra jogador se crescer em cima dela. Aí ela foi se tornando mais maleável, mais midiática, né? A vaidade também acontece. Aí ela começou a baixar a guarda, mas... tapinha nas costas, não sei o que. Tanto que tava tão à vontade que até o Caleri ontem deu um abraço nela, né? Aí que ela percebeu, ela fez assim. Mas os caras brincavam, tratava a Edna aqui, na palma da mão. Obviamente, tem que, pra poder fechar essa parte falando da Edna, você tem que saber, isso eu já falei até no outro vídeo, quando eu citei, quando eu falei mal da Edna, falando, você tem que saber que você tá num meio machista. Futebol, mesmo que tenha essas lacrações, não sei o que, todes, mexeu com uma, mexeu com todas e blá, blá, blá. Futebol é um meio machista. E ainda acredito que meio que veladamente, né, comparar com o passado, vai continuar sendo. Não tô falando que isso é coisa boa ou coisa ruim, isso é um fato.
E a Edna, para ela se mostrar que ela é minimamente igual aos homens, ela tem que matar um leão por dia. Ela tem que ser melhor. Para ela entrar em equalidade, em igualdade com um homem, no meio machista, ela tem que ser melhor que o homem. Se ela for igual, ela é menos. Por quê? Porque ela é mulher, né? Isso é fato. Isso não é, eu não estou dando a minha opinião. Isso é infelizmente, isso é fato. Na sociedade que vivemos, no mundo que vivemos, isso é fato. Então, Edna, você tem que se impor mais, se possível até fechar a cara mais e ser mais convicta. Se for errar, porque eu errei, porque eu tive a certeza, não deixar gritar. O Luciano começou a crescer em cima de você, cala a boca, toma, amarelinho. Ancaleri, chegou, Gil, não sei, Schmidt chegou, o William Bigode começou a ficar blá 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 no meu ouvido, toma. Então, se possível, expulse, mas seja convicta. A maioria das críticas que você tem, Edna, sabe por quê? É por sua falta de convicção. As suas atitudes sem certeza. Foi pênalti? Será que foi? Aí nisso o VAR já buzina. Ô Edna, dá uma chegada aqui que eu pode... contato na bola não teve. Talvez teve o contato no jogador aqui do São Paulo, do Santos. Vem ver. Aí ela e olha, e manda zoom, e tira o zoom, e olha de novo. Aí, não sei, fez o sinalzinho do VAR, é pênalti. Mas isso demora demais, já enerva os dois times, já deixa o jogador mais sedento por sangue pra tentar cravar as unhas no pescoço da Edna. Então, Edna, parte disso tudo, existe um problema que é o sistema é um problema, o mundo é um problema e você está se incluindo nesse problema. Você tem sua parcela de culpa, sim, dentro do mundo que já está errado. Portanto, Edna, como eu critiquei, critico e vou continuar criticando quando merecer. Quando precisar pra elogiar, eu vou te elogiar, sim. Mas tem que dar motivo para poder te elogiar. E esse não é o momento. Então, o negócio é o seguinte. Trazendo pro futebol, deixando a arbitragem de lado, o Santos sim mereceu. Fábio Carille, sim, você mereceu. Você não foi covarde, Carille. Você tem essa fama de retranqueiro. Você jogou com 4 caras livres para o ataque, 2 pontos, um centroavante flutuando, um meia com total liberdade. E você não foi covarde. Então, parabéns, Fábio Carille. Thiago Carpini, como eu tinha falado, não é crítica, né? Aquela coisa do... Alô? Acorda, Carpini, você está no São Paulo, hein? Não é mais Juventude, não é... Pior, não é nem mais Água Santa, é São Paulo. Então, vamos abandonar aquelas convicçõezinhas, né? No São Paulo, ninguém pode ter lugar cativo. Nunca em time nenhum. É porque eu tô falando do São Paulo agora. Entendeu? Então, faça o arroz com feijão como o Dorival tava fazendo. Como o Fábio Carille está fazendo, né? Isso serve pra você mesmo, Carpini, melhorar. E até outros técnicos, né? De um certo time que veste a cor verde também deixaram de ser teimoso, porque talvez final de semana vai ter clássico e é bom ganhar um clássico, né? Os entendedores entenderão. Então é isso, pessoal. Parabéns ao Santos, vitória no Sansão 1-0, merecido, né? O Santos foi competente, acho mais do que merecimento, a competência do Santos fez valer. E a gente encerra o vídeo por aqui. Então deixa seu like, inscreva-se, né? Compartilhe com os amigos também a nossa ideia, o nosso canal, para a gente poder sempre alavancar e nos motivar a criar mais e mais e mais conteúdo. Ficamos por aqui e vai ter vídeo, provavelmente vai talvez hoje à noite ou provavelmente acho que amanhã à noite eu vou fazer o vídeo pré-jogo de Palmeiras e Corinthians, que domingo vai ter derby, né? Após o jogo terá ou no dia seguinte pela manhã, vai ter o pós-jogo, vai ter o pré e vai ter o pós. Então, tentar abastecer e municiar vocês com conteúdo, né? As minhas percepções sobre os jogos. Dessa vez foi o Santos saiu vencedor. Domingo, né? Agora é com você, Palmeiras, né? Não nos decepcione.